Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Leia comigo aqui na tela, repita assim comigo, vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Agora mais bonito, vamos lá, 1, 2, 3, se estiverem... Amém. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala a cada coração, a cada vida, que as nossas vidas, ó Pai, sejam transformadas e nós possamos desfrutar do melhor de Deus, do melhor do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, trabalha nos nossos corações, no nosso comportamento, para que possamos, meu Deus, viver tudo o que o Senhor tem de melhor, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Assente-se no seu lugar. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Sabe, irmãos, quantas pessoas buscam, procuram as bênçãos de Deus incessantemente, procuram e procuram e procuram, e às vezes a gente vê pessoas que elas saem da igreja, não é só dessa, saem de todas as igrejas, e elas escutam falar que numa determinada igreja, uma pessoa lá está sendo usada por Deus para revelar as vidas, e para falar isso, e para falar aquilo, e aí a pessoa sai da sua igreja, vai lá na outra igreja, porque ela acha que lá, ela vai ser abençoada, e aí acontece que não acontece, e pessoas transitam entre igrejas, irmãos, desde que a igreja existe, as pessoas transitam entre as igrejas. E por que elas fazem isso? Fora os outros inúmeros motivos, um dos motivos pelas quais as pessoas saem de uma igreja para ir para outra, é para procurar a bênção, para procurar onde é que ela pode receber a bênção, porque lá ela ouviu dizer que aconteceu algo, então ela vai lá naquele lugar, porque ela fala assim, eu acho que aqui é o lugar da bênção agora. E aí depois de um determinado tempo, ela ouve dizer que numa outra igreja está acontecendo determinadas coisas, e ela sai de onde ela está, e ela vai lá na outra igreja, para procurar a bênção, ela vai lá procurar, porque ela acha que lá, ela vai receber a bênção também, irmãos, e às vezes as pessoas não estão percebendo, que elas estão procurando a bênção de Deus em diversos lugares, e às vezes procurando a bênção de Deus em coisas, estão transitando de um lugar ao outro, procurando, e procurando, e procurando, e procurando, e não encontram a bênção. As pessoas, elas são inconstantes às vezes. Um dia uma pessoa falou para mim que iria sair da igreja, porque ela tinha tido um sonho, que ela saía da igreja, e ela passava por dificuldades, por lutas, mas depois dessas dificuldades e dessas lutas, ela voltava para a igreja, e aí Deus abençoava ela. Isso aí não é sonho, isso é uma realidade. Dentro da igreja, as coisas não são fáceis. Fora da igreja, pior. Falei, então é óbvio, irmã, que se você sair da igreja, você vai passar por dificuldades maiores do que você já passa. E quando você voltar para a igreja, as coisas vão melhorar. É um caminho óbvio, irmãos.
E essa pessoa saiu da igreja, irmãos, porque ela falou assim: não, eu preciso sair, porque eu tive um sonho. Irmãos, se a gente fosse conduzido pelos sonhos que a gente tem, às vezes a gente tem uns sonhos esquisitos, dorme de barriga cheia, e sonha uns trecos esquisitos de madrugada. Já imaginou se a gente agisse conforme as coisas que a gente sonha? A vida por aí seria um caos, irmãos. Seria um caos. E pessoas, irmãos, às vezes, por não conhecerem bem a palavra, são induzidas ao erro, são levadas a praticar coisas erradas, são levadas a fazer algo que não condiz com o reino de Deus. Mas como pode uma pessoa que está dentro da igreja, ouvindo da palavra de Deus, ainda ser levada a erro? Como que é possível alguém ser empurrado ou incentivado por outro a fazer algo errado? Como que é possível a gente errar, irmãos? Nós somos falhos, não somos? Somos ou não somos falhos? A gente erra, e a palavra de Deus diz que a gente erra porque há falta de conhecimento. Então, quando nós buscamos mais conhecimento, nós erramos menos. É como no trabalho, quando você vai começar determinado ofício, você erra muito, você tem muitas dúvidas, você não sabe como fazer muitas coisas, mas passando o tempo, você vai sendo ensinado, você vai lendo a respeito, pessoas vão te instruindo, você erra e você acerta, e aí você começa a fazer melhor um trabalho, desenvolver melhor um trabalho. Você começa a errar menos. Não é assim, irmãos? É ou não é? Por quê? Nós vamos andando e vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos obtendo conhecimento e vamos errando menos. Então, para nós errarmos menos e para nós não sermos levados a erro, nós precisamos conhecer. Nós precisamos buscar conhecimento. E a gente ouve, irmãos, por aí, aqui tem muita metalúrgica, muitas empresas grandes, e a gente ouve às vezes uns trotes sobre estagiários. Quem já ouviu trote sobre estagiário? De trote. De mandar estagiário buscar pó de ferro, e o cara vai lá, busca um saco de nada. Tem umas coisas absurdas, é trote que passam. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não conhece ainda o trabalho. E ela vai lá e busca o negócio que ela não sabe nem o que é. Não é assim, irmãos? E quantas histórias eu já ouvi de trote sobre pessoas que estão começando no trabalho, porque elas não conhecem os termos, porque elas não sabem do trabalho, elas não conhecem as ferramentas. Um dia um estagiário foi levado a buscar uma chave Phillips de rosca inversa, mas não achava em lugar nenhum, não tinha nenhuma loja que vendia a tal da chave para desrosquear a rosca invertida. Ninguém sabia. E o rapaz rodou a cidade inteira. Por quê? Ele não conhecia. Irmãos, às vezes, pessoas são induzidas ao erro porque não têm o conhecimento, porque não sabem do que está acontecendo, porque não conhecem o meio que estão inseridas. E quantas vezes, irmãos, nós, como iniciantes no trabalho, iniciantes no reino, nós fomos induzidos a erros? Quantos de nós, irmãos? Não, vamos em tal lugar, porque lá tem uma profetisa, e às vezes a gente embarcou nessa e foi. Vamos em tal cidade, porque lá está tendo um homem lá que está falando as coisas de Deus, e às vezes a gente embarcou nessa, irmãos. A gente já pode ter sido induzido ao erro,
porque a gente quis buscar algo. É diferente de eu ir num evento, num congresso, para ser ministrado, para que eu tenha um aprendizado. É diferente. É diferente, irmãos. Eu vou num treinamento, numa capacitação, para eu buscar algo para a minha vida. E é diferente de eu ir atrás de pessoas que estão lá porque receberam um milagre, porque isso e porque aquilo, porque lá eu vou receber a bênção de Deus também. Então, quantas vezes, irmãos, será que nós já não fomos induzidos ao erro? Claro que fomos. Claro que fomos. O primeiro jejum que eu fiz na minha vida, irmãos, um jejum de 12 horas, um amigo meu que também não sabia nada de igreja, não sabia nada de caminho de Deus, não tinha jejuado direito na vida, ele falou assim, e eu era mais novo que ele ainda no caminho, e embarquei nessa, porque ele falou, a gente tem que jejuar. Eu, claro, tem, como é que é isso aí que eu não sei? Porque eu só ouvia falar de jejum para você ir lá fazer exame, alguma coisa assim. Ele falou, a gente vai começar às 6 da manhã, e nós vamos ficar até às 6 da tarde sem comer. Irmãos, quem nunca fez jejum na vida, começar às 6 da manhã para às 6 da tarde, eu comia mais ou menos 15 pãezinhos, 10 a 15 pãezinhos por dia. Então eu comia bem. Não era só pão, não, era um monte de coisa, porque fazia muito exercício, praticava um monte de coisa. Só andava de bicicleta. Então a gente come bem quando é jovem, né? E aí ele falou, às 6 da manhã você me pega em casa, e a gente vai consagrar o dia. Eu falei, opa, que bacana, que bonito, né? Consagrar o dia, eu não tinha nem ideia do que era aquilo. 6 da manhã eu estou na frente da casa dele, 5 para 6, ele entrou no meu carro, falei, como é que esse negócio? Ele falou, eu vou orar, e nós vamos passar o dia junto. Eu falei, legal. Irmãos, e oramos, tudo bem, de manhã, uma maravilha, tudo legal. Foi dando 10h30, 11 horas, começando a sentir cheiro de feijão nos vizinhos. Fui para o trabalho, ele foi para o meu trabalho comigo, eu tinha um comércio. E aí, e sente cheiro de bife fazendo, e o negócio vai fervendo, e vai dando fome. Ele falou, na hora do almoço a gente, zarpa para ninguém oferecer nada para nós. Eu falei, tá bom. Deu quase o horário do almoço, pegamos o carro e fomos para um lugar que não ia ter gente para encontrar a gente, e ali a gente orou, falou das coisas de Deus, tal. Eu achei tudo bacana. Mas irmãos, no meio do dia tinha piadinha, brincadeira, um monte de coisa, e irmãos, o que eu queria mesmo era comer. Eu não estava falando com Deus, o meu negócio era buscar alguma coisa para comer, eu já não estava aguentando mais. Lá 2 da tarde, eu já estava desesperado para morder o batente da porta. E aí deu umas 5h30, ele falou, vamos comprar alguma coisa para a gente comer. Eu falei, mas não é 6 horas? Eu falei, eu já estou com o estômago colado. Ele falou, não, mas vamos buscar alguma coisa, porque a hora que a gente entregar o jejum, a gente come. Eu falei, beleza. Irmãos, quem está com fome, faz besteira. Nós fomos numa lanchonete, no meio da semana, 5 e pouco da tarde, pedimos para fazer um X-tudo. Aquele lanche que vem tudo, que você nunca come na vida. Desse tamanho o negócio, e colocamos dentro do carro, 5h30 da tarde, aquele cheiro, que não era de Deus. Deu 6 horas da tarde, irmão, estava eu sentado no volante, ele do lado, e nós dois com o lanche no colo, desembrulhado. Deu 6 da tarde, ele falou, ora. Eu falei, o quê? Eu achei que já fosse comer o lanche. Ele falou, ora. Eu falei, ora para quê? Para entregar o jejum. Eu falei, como é que é isso? Aí ele explicou, você vai orar para Deus, ó Deus, a gente entrega esse dia para o Senhor de sacrifício, assim, assim, assado. Falei, tá bom, Senhor, eu te entrego esse sacrifício, de dia, de sacrifício, e fui ali tentando falar alguma coisa para Deus, que nem sabia orar. Em nome de Jesus, amém, pão para dentro. Irmãos, que jejum é esse? Uma bagunça, irmãos. Mas às vezes, a gente é levado a essas baboseiras, a essas besteiras,
por falta de conhecimento. Nós somos induzidos ao erro, como estagiário, ou alguém novo, que está começando, e pega alguém inexperiente, que não tem sabedoria, que não tem conhecimento, e leva a gente a errar também, irmãos. E leva a gente a errar. Quantas vezes a gente foi levado a erro? Um monte, irmãos. Mas conforme eu adquiro conhecimento, eu deixo de ser enganado. Olha só, Efésios, abra sua Bíblia comigo, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, conhecer. Por quê? Além das pessoas que levam a gente ao erro, sem querer, por falta de conhecimento, há também aqueles que levam a gente a erro, induzindo a gente a errar, com conhecimento, sabendo que a gente vai errar. Então há pessoas maldosas também, irmãos, que se aproveitam da falta de conhecimento de muitos, para induzir ao erro. E talvez a gente já tenha sido enganado na vida. Talvez a gente já tenha sido levado por algum vento de doutrina. E vento de doutrina quer dizer que é coisa que homens criaram. Talvez a gente já tenha sido levado ao erro de observar coisas como se fosse algo em que a gente devesse ter uma determinada reverência a algo que não merece reverência. Ter determinadas atitudes que a gente não deveria ter, porque são preceitos de homens. E quando a gente segue preceitos de homens, olha o que a Bíblia fala, que a gente não seja mais como crianças, arrastados por essas coisas. Então, irmãos, quando nós somos levados a erro, nós somos levados a perder a bênção de Deus. Nós perdemos a bênção que Deus tem reservado para nós. Simplesmente nós perdemos. Irmãos, uma coisa que a gente não precisa fazer é ficar correndo atrás de bênção. A gente não precisa correr. Não precisa. Deuteronômio 28. Abra lá sua Bíblia. Deuteronômio 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E aí começa, irmãos, uma lista de bênçãos gigantesca. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E no versículo anterior fala que nós precisamos ouvir e obedecer. Ouvir e colocar em prática. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus, e às vezes, irmãos, parece uma coisa tão insignificante o que precisa ser feito. Parece ser uma coisa tão pequena, tão ínfima, tão simplória, que você fala assim: é só isso que eu tenho que fazer? Ah, não é possível que se eu fizer só isso, eu vou receber as bênçãos de Deus. Não é possível que se eu executar apenas isso, tão simples assim, Deus vai me abençoar. Não é possível. Tem que ter alguma coisa extraordinária para eu fazer.
Às vezes a gente coloca esse pensamento no coração. E a gente acha que a gente tem que sair gritando, rolando pelo chão, fazendo algo estrondoso. E muitas vezes, irmãos, o que precisa é só de uma pequena atitude. E o texto é simples, se você ouvir e colocar em prática. Então as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. A gente não precisa ficar correndo atrás. A gente não precisa ficar procurando. Onde é que está a bênção? A bênção, irmãos, vai estar onde você estiver. A bênção, ela vai perseguir, vai alcançar você lá no seu trabalho. A bênção, ela vai perseguir, vai te alcançar lá na sua casa, durante o seu sono, onde você estiver. Se você ouvir e obedecer, a bênção do Senhor vai te alcançar. Ela vai alcançar você. Então não corra atrás de bênção nenhuma. Ela vai te alcançar. Não adianta correr atrás. Não adianta eu procurar, porque a bênção já está reservada, irmãos. A bênção já está reservada para você. Ela está te perseguindo, ela está quase te alcançando. Aí você sai de onde você está e você muda o seu caminho. Aí você sai de onde você está e você vai para outro lugar procurar. Aí você para o que você está fazendo e decide fazer outra coisa, porque fala, poxa vida, até aqui eu não fui abençoado, então eu vou fazer outra coisa. Você para de perseverar no caminho, porque você acha que está demorando. Ô irmãos, tem umas figurinhas na internet, uns negócios, umas imagens, que elas falam muito, sem palavras. Tem uma imagenzinha de um cara que ele está minerando na terra, assim ó, e procurando algo ali de valioso. E na frente dele é um paredão assim de pedras preciosas. E ele está ali, ó, está ali, está ali, está ali. Aí em determinado ponto ele para, porque ele fala, não achei nada até agora. Não vou continuar, vou parar com isso, vou procurar outra coisa para fazer. E aí vem outro, e começa a cavar só um pouquinho, e acha algo maravilhoso. Irmãos, é só uma ilustração tão simples, mas às vezes, está logo à frente, está tão perto, que é só você ouvir e obedecer. É só você ouvir e praticar o que você aprende. Porque, irmãos, quando eu ouço algo, quando eu aprendo algo no meu trabalho, no meu ofício, e eu coloco em prática, dá certo ou não dá? Funciona ou não funciona? Então, como que eu quero ouvir a palavra de Deus, ouvir as instruções que Deus me dá, não colocar em prática, e eu quero receber algo pronto? Como é que funciona isso? Se em tudo que a gente faz, a gente precisa ouvir, aprender e colocar em prática, e aí dá certo, em tudo, em todas as áreas da vida. E por que que na igreja, no caminho com o Senhor, eu não quero fazer dessa forma? Por que que eu quero só ouvir e eu não quero colocar em prática? Por que eu quero só aprender, mas eu faço diferente, eu faço do meu jeito? E quantas vezes a gente anda inquietos, irmãos, para um lado e para o outro, procurando aquilo que Deus tem reservado para nós, e a gente não precisa ficar se batendo de um lado para o outro. Salmos 46 fala assim, aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Acalma o coração, só faz o que precisa ser feito, e vê que as coisas vão acontecer na sua vida. Acalma o seu coração,
Para, me escuta, obedece e veja que eu farei as coisas acontecer. A palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Não estou falando para você ficar dormindo o tempo todo. Mas durante o seu sono, a bênção está te perseguindo. Durante o seu sono, a bênção está te procurando. E ela vai te alcançar, irmãos. Vai te alcançar. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. E sabe por que nós não precisamos ficar buscando? Porque o melhor que Deus tem reservado para nós, Ele já nos deu. João 3,16. O que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar, para que a gente não perecesse, para que a gente não sofresse, mas que a gente tivesse, inclusive, a vida eterna. O melhor de Deus para nós é Jesus. Ô pastor, e as bênçãos? Irmãos, com Jesus, tudo nos foi dado. A partir de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, nós temos acesso a tudo, irmãos. Nós temos acesso ao Pai, nós podemos falar diretamente com Deus. O próprio Espírito Santo habita em nós. E tudo aquilo que nós quisermos alcançar, Deus nos dará. Tudo aquilo que a gente precisar na nossa vida, que a gente tiver necessidade, Deus nos dará. E Deus fala que Ele abundará toda a graça, Ele dará em abundância tudo o que Ele tem de melhor. Então, irmãos, não é apenas para nossa necessidade, apenas para nossa sobrevivência, mas o que Deus tem para nós é para dar em fartura, para nós termos para abençoar, para nós termos para poder ajudar o próximo, para nós termos mais, para a gente poder dar um melhor conforto para a nossa família. Deus quer o melhor para nós, irmãos. Pastor, eu posso ficar rico? Deve, irmão. Tira da cabeça que você não pode ter dinheiro, isso não existe. Isso não existe, isso daí foi Satanás que colocou na cabeça das pessoas. Porque o que ele quer são as pessoas humilhadas, pisoteadas por ele, enganadas por ele. Irmãos, não existe igreja próspera se o povo não é próspero. Não existe igreja que cresce se o povo não cresce. Você compreende isso? Tem uma irmã da igreja aqui que, no dia que a gente ora, ungindo as mãos, abençoando o dizimista, ela falou: pastor, eu estou desempregada há tanto tempo, e eu gostaria de entregar o dízimo na casa de Deus. Eu falei: faz o propósito, irmã. Ela falou: não sei nem se o mercado de trabalho me aceita mais, passei por tanta coisa na vida. Eu falei: faz o propósito com Deus. Podia ter pedido para ver o currículo dela, né? Ter indicado um cursinho para ela fazer. Eu falei: faz um propósito com Deus. E no dia ela veio aqui à frente, recebeu a oração, a unção nas mãos, a oração e a bênção do dizimista. Mas ela não entrega o dízimo, porque ela não recebe salário. Naquela semana, ela voltou e me falou: pastor, eu estou trabalhando. Eu falei: como assim, irmã? Eu comecei a trabalhar, Deus abriu uma porta para mim, eu não estava nem esperando. Eu falei: mas você não veio fazer o voto? Vim, pastor. Esse mês que vem eu vou entregar o dízimo. Eu falei: amém, irmã, Deus te abençoe. Perceba, irmãos, ela não veio na frente e falar: Deus, eu preciso de um trabalho para sustentar minha casa. Não foi.
porque ela não tem essa preocupação. Ela falou, ela não veio pedindo algo para Deus, ó Deus, eu preciso ganhar um dinheiro para eu comprar as coisas, para eu ter coisa em casa, para isso e para aquilo. Mas irmãos, Deus atende às necessidades. Deus te abençoa. Mas ela veio fazer um propósito com Deus. Deus, eu quero ter um emprego para eu poder ser dizimista na sua casa. Amém? Irmãos, toda igreja que cresce é porque o povo cresce. Toda igreja abençoada é porque o povo é abençoado. Toda igreja próspera é porque o povo é próspero. Romanos 8, versículo 32. Olha só o que está escrito lá. Romanos 8, 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que foi capaz de colocar o seu próprio filho em sacrifício, que não poupou o seu próprio filho por amor a nós. O maior sacrifício que alguém pode fazer, irmãos. E foi o maior sacrifício da humanidade, Deus entregar o seu filho por amor a todos nós. Será que com ele, com Jesus, também não nos entregará todas as coisas? Será que através de Jesus, ele também não nos dará todas as coisas? O melhor de Deus, irmãos, é Jesus. E se eu busco Jesus em primeiro lugar, Deus me acrescentará todas as outras coisas. Busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Tudo será acrescentado na sua vida. Pastor, um carro novo? Será acrescentado. Pastor, uma família abençoada? Será acrescentado. Pastor, a minha cura? Será acrescentado. Tudo o que você quiser, Deus entregará na sua mão. Aquele que deu o Filho dele por amor a nós, também, com o Filho dele, nos entregará todas as coisas.